palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos os amados ouvintes com a graça, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos, outra vez, para contemplarmos a formosura e a majestade do Todo-Poderoso, do Soberano, do que é Rei. O que disse o salmista, que ele se assenta sobre o trono, portando um cetro de equidade, ou seja, com bastão de retidão, ele rege todo o universo, bem como toda a terra. Tudo é dele, para ele, por ele. Então louvamos ao nome do Senhor por esta oportunidade. O que certo é que eu e você vamos agora ouvir outra vez uma palavra de salvação. Anima-te, tá? Não se abate não, mas se anima, porque há uma esperança para quem olha no tocante ao quesito salvação, porque é o bem maior que nós temos promissor para os dias vindouros, porque, como disse, naqueles dias em que o povo estava em cativo, se pensassem em voltar para uma outra pátria, voltariam para Jerusalém, ali para sua pátria de origem. Mas nós almejamos uma pátria mais excelente, isto é, a celestial. E ela vai se dar por intermédio de conhecer a vontade de Deus. Amém? Aprove Deus falar comigo, contigo, nesse dia que chamamos hoje. Louvado seja Deus. No livro de aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do verso 23, nós vamos falar hoje sobre salvação, mais uma vez. No 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados, pela dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Atente para a maneira em que se descreve o texto. Você vai observando de que este favor em que nós recebemos da salvação é puramente por misericórdia, por graça, porque não fomos capazes de fazer algo que se tornasse um atrativo e viesse então por recompensa nos isentar da morte. Nós que estávamos, como bem disse ele, todos destituídos da graça. E por quê? Porque nós todos pecamos. Ele começa falando sobre nesse capítulo, ele começa descrevendo a questão de nós, a nossa inutilidade. Nós não sabemos, bem disse ele, não sabemos como orar, não sabemos como amar, não há um justo sequer. Ele vai afirmando o quão Deus é verdadeiro e nós todos mentirosos. Então não temos ou não tínhamos nada que pudesse nos abonar no quesito a salvação. Mas quando ele propôs, por intermédio do sangue, o qual foi derramado, porque para se haver o testamento era necessário haver morte. E no caso aqui específico do nosso testamento, do nosso Novo Testamento, para afirmar a nossa salvação, então se deu neste sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Teve que haver a morte de cruz, porque ele foi oferecido por aspersão. Então foi ele porque esta salvação que nós recebemos gratuitamente, o favor imerecido, por intermédio da graça salvífica em nosso Senhor Jesus Cristo, ele se deu porque só assim podemos nos ser justificados, mas por intermédio da fé.
Então a fé, ela é a base e o sustentáculo de se realizar aquilo em que esperamos, e esperamos por um ato de fé. Então, como eu estava dizendo, que ele disse que não há um sequer, um justo sequer, né? E pior que tudo isso, depois dele dizer que não sabemos amar, não sabemos como pedir, pior que tudo isso, ele disse que nós nos extraviamos todos juntamente, ou seja, essa multidão dos povos, das nações, de todas as línguas, tribos, aquelas às quais Jesus foi lá e nos isentou da morte, nós fomos dos quais nos extraviamos e nos tornamos todos inúteis. Veja que não tínhamos nenhuma possibilidade de chegarmos a Deus, alcançarmos a salvação. Por intermédio desta misericórdia, então, deste muito amor com que Ele nos amou, prova disso que Ele se fez justiça para remir os nossos pecados por intermédio de uma paciência, a longanimidade de Deus. Essa longanimidade de Deus é que fez com que nós tivéssemos essa oportunidade. Então, estamos todos destituídos, ele diz no verbo presente, estamos todos destituídos da sua glória, porque todos pecamos, mas tivemos o privilégio de sermos justificados. E a justificação, ela veio por intermédio dessa graça gratuitamente. No livro de aos Efésios, ele diz que e vós sois salvo pela graça, pelo meio da fé, e não vem de vós mesmo. Está lá escrito no capítulo 2 das cartas aos Efésios, porque para que vós não glorieis. Mas ele diz que, quando ele começa a fazer a descrição desse capítulo, ele diz que ele vos vivificou juntamente com ele. Nós somos vivificados. E depois ele diz que e ressuscitaste também com ele para habitar nas mansões celestiais. Nós já estamos inseridos já lá nas mansões celestes, uma vez que nós estamos dentro deste propósito. Até porque a vontade do nosso Deus é essa mesmo, porque ele diz que não quer que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar esta salvação, este favor imerecido. Veja que no capítulo 5 do livro de Romanos, ele disse que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, o pecado ele veio dominando. Se você observar, no capítulo 5 do livro de Romanos, no verso 14, ele diz o quê? Ele diz que no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas o domínio foi entre aquele período lá, quando surgiu o nosso Pai, até os dias de Moisés, quando então a lei do mandamento ela é implantada, a morte reinou absoluta. Então é nisso que o pecado estava completamente abundante. Porém, vindo a propiciação, a qual se deu por intermédio do sangue daquele que derramou, e você por um ato de fé, você alcançou agora esta propiciação, porque tu crê, então levou-nos a isentar e recebemos gratuitamente. E por que por um ato de fé? Porque a fé ela veio gerar essa lei que operou agora em Cristo Jesus, porque o mandamento passou, né? Jesus não disse que ele não veio para abrogar, mas ele veio para mudar. Então, na verdade, ficara para trás a lei dos mandamentos. Mas a lei da justiça hoje opera, e opera porque esta propiciação, ela fez gerar este favor à minha vida e à sua vida. Desde os primeiros dias, quando então foi instituída a lei, nós bem sabemos que tudo se constituiu através do sangue,
lá fazendo aquela demonstração, então o sangue já era a sombra daquilo que havia de ser. Bem sabemos que no livro de Levítico, por exemplo, no capítulo de número 16 e no 15, no verso 15 ele diz, olha, depois, isso era um sacrifício, né? Um sacrifício que ia se dar depois do Cristo Jesus. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Então aqui no livro de Romanos, Paulo vem dizer que o qual em Cristo Jesus, ele foi lá e fez agora evidenciar aquilo que eram coisas, que eram sombras dos dias futuros. Aqui, ó, propôs para propiciação, foi Deus que propôs. Mas naqueles dias, quando a lei é instituída, então pegou o sangue do novilho e espargiu lá sobre o propiciatório, que era de fato a tipologia de Cristo, ou seja, a sombra das coisas vindouras, e perante a face do propiciatório. Aí cumpriu-se agora cumpriu-se em Jesus. Por quê? Porque Deus o fez, Deus o propôs nele, em Cristo Jesus, a propiciação, e agora por um ato de fé. Quando eu não tenho dúvida a respeito disso, então cumprir-se-á a minha vida e a sua vida. Livro de aos Hebreus, no capítulo de número 9, ele disse que, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, né? Mas, e nem desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerro, não há mais necessidade agora de fazermos o sacrifício. As oblações que pendurou no passado, não há mais necessidade agora. Havendo efetuado, uma vez ele entrou no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Se eternizou a redenção dos homens agora. Nós que temos aguardado a adoção para sermos redimidos de uma vez por toda, mas sabendo-se que o sangue, o sacerdócio de Cristo Jesus foi o sacerdócio único e legítimo. Por quê? Porque os outros sacerdotes era necessário mudar-se por causa da morte, porque era um homem como nós. Mas o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se deu numa redenção eterna, se efetuou numa redenção eterna. Não há mais a necessidade. Então diz assim a palavra, no livro de aos Hebreus mesmo, capítulo 6, verso 18, olha, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta. Esta esperança, a qual o apóstolo disse no capítulo 5 de aos Romanos, capítulo 5, verso 5, que ela não traz confusão, porquanto o amor de Cristo está derramado sobre nós pelo Espírito Santo. Então, essa esperança, ela está retida em nós, por causa que tem uma proposta por intermédio da promessa, e você não pode perdê-la de forma alguma. E essa esperança te dá o quê? A nela, qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está consumado, foi o que ele mesmo falou, ao inspirar, antes de inspirar na cruz, ele disse, Pai, está tudo consumado, ou seja, tudo se efetuou nesse sacerdote. Neste que o apóstolo, então, lá escrevendo aos Romanos, apresenta como o que foi, o qual está a propiciação, o que se tornou propício para te isentar e para me isentar da morte. Amém? Tu guarda esta palavra no coração, medite nela, por gentileza, compartilhe. Há muitas vidas que precisam, por intermédio de você, descobrir de fato
estes mistérios inefáveis de Deus, que se deu para a salvação de todos os homens. Saiba você que quando você cooperar para que aqueles que estão perdidos ainda fiquem sabendo, você está cooperando, está lá lançando a sua boa preciosa semente, e há de ser resgatado este homem, esta mulher, e naquele dia será somado como galardão na tua vida. Não é só a minha responsabilidade, mas a sua também, querido. Dá um joinha, compartilhe, ajuda-nos nessa obra, para que nós, de alguma maneira, participamos da salvação de muitos homens. Amém? Que todos fiquem com a graça, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, em breve nos veremos outra vez. Amém? Tchau, tchau.